Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o homem descobre que passou a vida inteira tentando mudar o mundo, quando tudo o que precisava era lembrar de si mesmo. Não falo de um lembrar intelectual. Falo de um reconhecimento profundo, interno, inevitável. Como quando você acorda de um sonho e percebe que nunca esteve realmente lá. Durante anos, ensinaram você a acreditar que a realidade é algo que acontece fora. Que os eventos surgem, que as circunstâncias se impõem, que a vida simplesmente vem. Mas eu digo a você, e digo com absoluta convicção, nada jamais veio até você. Tudo partiu de você. O erro fundamental do homem moderno não é moral, nem social, nem espiritual. É ontológico. Ele acredita ser um corpo que possui uma mente. Quando, na verdade, é consciência que ocupa temporariamente uma forma. Você não está dentro do mundo. O mundo está dentro de você. E enquanto você não perceber isso, continuará tentando modificar sombras. Mudará hábitos, trocará de cidade, de relacionamentos, de objetivos. Mas levará consigo o mesmo estado interior. E, portanto, recriará a mesma realidade com novos nomes. A vida nunca responde às suas palavras. Nunca responde aos seus desejos declarados. Ela responde, com precisão absoluta, ao estado de consciência a partir do qual você vive. Não é o que você quer que se manifesta. É quem você está sendo. Existe um ponto, muito antes da ação, muito antes da decisão, muito antes do pensamento consciente, em que a realidade já foi determinada. Esse ponto é o estado. O estado é uma identidade silenciosa. É aquilo que você sente ser verdade sobre si mesmo quando ninguém está olhando. É a história que você não conta, mas vive. É a suposição invisível que você carrega como se fosse óbvia. E aqui está o segredo que poucos aceitam, porque ele exige responsabilidade total. Você pode mudar de estado. Não amanhã. Não quando algo externo melhorar. Agora. Mas o homem pergunta: como? E essa pergunta, embora sincera, revela o problema. Porque o como pertence ao mundo da ação. E o estado pertence ao mundo do ser. Você não entra em um novo estado fazendo algo. Você entra assumindo. Assumindo como verdade. Assumindo como identidade. Assumindo como fato consumado. É por isso que sempre disse: viva no fim. Não imagine o processo. Não ensaie o caminho. Habite o resultado como se ele já fosse a sua memória. Quando você assume um estado, o mundo não tem escolha. Ele reorganiza-se. Pessoas mudam. Oportunidades surgem. Circunstâncias se deslocam. Não porque o mundo seja mágico, mas porque ele é obediente. A realidade é serva da consciência. Mas observe algo essencial. Isso não exige esforço. Esforço é resistência disfarçada. Sempre que você se esforça para manifestar, está afirmando que ainda não é. Sempre que luta, confirma a ausência. Sempre que tenta convencer o mundo, revela que ainda não se convenceu. A verdadeira criação acontece quando o desejo cessa. E dá lugar à certeza silenciosa. É por isso que o estado correto não é excitação. Não é euforia. É naturalidade. Quando algo é verdadeiro para você, não há alarde. Você simplesmente age a partir disso. Respira a partir disso. Escolhe a partir disso. O mundo chama isso de fé. Eu chamo de memória de quem você é. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Você já mudou de estado muitas vezes na vida.
inconscientemente. Houve um tempo em que você se via como incapaz. E depois, sem perceber exatamente quando, passou a se ver como alguém que consegue. Nada externo causou isso. O mundo apenas acompanhou. A consciência sempre lidera. A forma sempre segue. Por isso, não espere sinais. Não busque confirmações. Não negocie com o futuro. Assuma. Assuma o estado do homem que já é. Assuma o estado da mulher que já vive. Assuma o estado daquele que já compreendeu. E então, fique quieto. Não explique. Não force. Não corrija o mundo. Permita que ele revele o que sempre fez quando você muda internamente. Obedecer. O despertar não é adquirir algo novo. É abandonar a crença de que você era pequeno, limitado, separado. Você nunca esteve tentando criar uma realidade melhor. Você esteve tentando lembrar de si mesmo em um nível mais profundo. E quando isso acontece, o mundo se ajusta como um sonho que muda de cena. Sem barulho. Sem aviso. Sem esforço. Apenas acontece. E você, finalmente, reconhece. Sempre foi assim. E quando essa compreensão começa a amadurecer dentro de você, algo curioso acontece. Você percebe que já não reage da mesma forma. As antigas urgências perdem força. Os medos que antes pareciam reais começam a soar irreais. Não porque desapareceram completamente, mas porque você já não se confunde com eles. Isso é um sinal. Não de evolução moral, mas de desidentificação. A maioria das pessoas acredita que despertar é melhorar. Ser mais calmo. Mais positivo. Mais espiritual. Mas isso ainda é o ego tentando se aperfeiçoar. O verdadeiro despertar é perceber que você nunca foi aquilo que tentava melhorar. Pensamentos vêm e vão. Estados emocionais surgem e desaparecem. Histórias internas se repetem. Mas algo em você permanece, imóvel, silencioso, observando. Esse algo não nasce. Não morre. Não muda. E quanto mais você repousa nessa percepção, mais evidente se torna que o eu que sofre não é o mesmo eu que cria. O sofrimento pertence à identidade assumida. A criação pertence à consciência que assume. Por isso eu digo: não lute contra pensamentos. Não tente eliminá-los. Eles não são inimigos. São apenas ecos de estados antigos. Quando você muda de estado, os pensamentos se reorganizam sozinhos. Assim como os sonhos mudam quando o sonhador desperta. Observe sua própria experiência. Sempre que você se sentiu verdadeiramente seguro, os pensamentos acompanharam. Sempre que se sentiu amado, o mundo pareceu diferente. Sempre que se sentiu confiante, as oportunidades surgiram. Nada disso aconteceu por causa das circunstâncias. As circunstâncias seguiram o estado. O homem comum acredita que o estado é consequência. Eu afirmo, o estado é a causa. E aqui chegamos a um ponto delicado. Porque a mente quer transformar isso em técnica. Quer um método. Um ritual. Um passo a passo. Mas o estado não é criado por método algum. Ele é aceito. Você não constrói a certeza. Você abandona a dúvida. E a dúvida não é falta de fé. É apego à identidade antiga. Por isso, quando você tenta manter um estado, você o perde. Quando tenta sustentar a consciência, você se cansa.
Porque quem tenta sustentar, ainda acredita que pode cair. O estado verdadeiro não precisa de vigilância. Ele é natural. Imagine por um instante que você não precisa convencer ninguém. Nem o mundo. Nem o tempo. Nem a si mesmo. Imagine que aquilo que você busca já fosse tão óbvio quanto o seu próprio nome. Você não se esforça para ser quem é. Você simplesmente é. Esse é o sentimento do estado correto. E quando você o assume, mesmo que por breves instantes, algo profundo se rearranja. Não fora. Dentro. O silêncio começa a falar. As decisões surgem sem conflito. A ansiedade perde o chão onde se apoiava. Porque a ansiedade sempre pergunta: e se? O estado responde: já é. E note. Isso não significa ausência de desafios. Significa ausência de identificação com eles. Você continua vivendo. Continua agindo. Continua escolhendo. Mas agora, tudo parte de um centro diferente. Você não age para se tornar. Você age porque já é. Essa é a inversão que transforma completamente a experiência humana. E é aqui que muitos se assustam. Porque percebem que não há mais ninguém para culpar. Nem para salvar. Nem para esperar. Mas também percebem algo libertador. Não há nada a provar. A vida deixa de ser um teste. Deixa de ser uma batalha. Deixa de ser um processo de merecimento. Ela se torna uma expressão. E quando isso acontece, você entende algo que palavras mal alcançam. A imaginação não é uma ferramenta. É a própria consciência em movimento. Quando você imagina, não está criando algo fictício. Está tocando uma realidade em potencial. E escolhendo habitá-la internamente. O erro não está em imaginar. Está em imaginar e depois voltar ao antigo estado. Por isso eu sempre disse: não abandone o sentimento. Não o sentimento emocional, mas o sentimento de identidade. Sinta-se sendo. Sinta-se vivendo. Sinta-se já. E então, permita. Permita que o mundo se ajuste. Permita que o tempo reorganize as cenas. Permita que a ponte de acontecimentos se forme sem a sua interferência. O controle pertence ao ego. A criação pertence à consciência. E quanto mais você confia nisso, menos precisa entender. A compreensão intelectual é apenas o começo. O verdadeiro saber é silencioso. Chega um ponto em que você não busca mais respostas. Porque percebe que você é o espaço onde todas as respostas surgem. E nesse ponto, a vida deixa de ser algo que acontece com você. Ela acontece a partir de você. Sem esforço. Sem anúncio. Sem pressa. Como sempre foi.